Namastê. Então, nós estamos fazendo um estudo do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma obra clássica, é um Shastra, uma escritura sagrada que foi transmitida pelo Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, há 5.000 anos atrás. O Bhagavad Gita ele foi falado dentro de uma outra obra que é um épico, assim, que se tem reconhecidamente o maior de todos os épicos literários já publicados, né, na história da humanidade, o Mahabharata. Então, Mahabharata ele foi compilado há 5.000 anos atrás por Vyasadeva, também conhecido como Mahamuni, né, o grande Muni, o grande sábio, o grande pensador, que é também uma personalidade dotada de poder divino, é um Shakshavattara, Vyasadeva. Vyasadeva compilou o Mahabharata. Dentro do Mahabharata, lá numa determinada etapa do Mahabharata, momentos antes de uma grande guerra, chamada a Guerra de Kurukshetra. Kurukshetra era o local onde dois grandes exércitos estavam dispostos, né, momentos antes da batalha. Esse local, Kurukshetra, é um local sagrado, um local de peregrinação, onde o Dharma é assim consagrado. Então, e nesse local, antes do grande confronto de dois exércitos, local de Kurukshetra, né? Campo de batalha. Nesse campo de batalha, momentos antes da batalha, o Bhagavad Gita foi falado pela suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. E qual é assim o tema central da Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, né, é um tratado de yoga, né, são ensinamentos construídos de uma forma sistemática e metodológica para o desenvolvimento da ciência do yoga, né, ou seja, para despertar a consciência pura e original de nós, seres vivos na forma humana. Então, isso é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele traz, né, dentro dessa ciência do yoga, ele aborda 5 temas, assim, particularmente, né? Ou seja, o Ishvara são tópicos retratados e analisados, né? Objeto de estudos da filosofia, né? Da filosofia. Então, a filosofia é a busca do saber da totalidade, né? Então, é a totalidade do saber da existência, os enigmas da existência. Então, dentro desse estudo filosófico da Bhagavad Gita, né, nós temos 5 temas que são temas que normalmente são objetos de estudo em qualquer sistema de filosofia. Ishvara, o supremo, o controlador supremo. Ishvara. Jiva, ou Atma, que é
a entidade viva individual, parte e parcela desse Supremo. O ser vivo, a entidade viva, a alma espiritual, diva. Kala, o fator tempo. Prakriti, a natureza, Prakriti ou Jagad, a natureza material. Então, Ishvara, o supremo controlador. Diva, a parte e parcela integrante do Supremo, a alma espiritual, ou o Atma, o ser vivo, Diva. Kala, o fator tempo. Jagad, ou Prakriti, a natureza material, e Karma, a lei de ação e reação. Então esses são temas, assim, particularmente, né, enfatizados, aprofundados na Bhagavad Gita, falados pelo Senhor Krishna. Então, dentro desses 4 itens, Ishvara, o Ser Supremo, Diva, a alma espiritual, Kala, o fator tempo, Prakriti ou Jagad, a natureza material, e Karma, consiste então a revelação dos enigmas da existência. Então o Bhagavad Gita é assim um conhecimento sagrado, né? É um conhecimento que vem direto da transcendência para desfazer, esclarecer todos os enigmas da existência. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que devemos fazer, qual é o nosso Dharma, o que é Dharma, Karma, então tudo isso, Yoga, né? Muito bem, então o Bhagavad Gita ele foi falado dentro de um contexto maior que é o Mahabharata. Mahabharata é um grande épico que traz a filosofia Vedanta Vaishnava dentro de episódio, dentro de uma narrativa construída com todos os dramas e as tramas que normalmente se repetem dentro do curso da história. Romance, o poder, a luta pelo poder, a política, né? Sociedade, relações sociais, instituições, normas, regras, a moralidade, a virtude, a ética, o desenvolvimento da consciência, a própria consciência, todos esses temas são retratados, né? As intrigas, né? As disputas, inveja, né? As ambições, as paixões, tudo isso, todo esse conjunto, né? É construído e desenvolvido e discorrido numa narrativa assim fascinante dentro do Mahabharata, né, para transmitir o quê? Para transmitir a sabedoria da filosofia Vedanta Vaishnava. Quem somos nós, de onde viemos, né, o que devemos fazer, qual é o nosso Dharma, o que é Karma, para onde vamos, quem é Deus, que mundo é este. Então, tudo isso dentro do Mahabharata. Tá? E aí, nós temos, então, o Bhagavad Gita, que é o quê? O Bhagavad Gita, ele é
os ensinamentos diretos, trata diretamente sobre a ciência do yoga. Momentos antes de uma batalha. Então aqui nós estamos já fazendo essa leitura, né? Nós estamos no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, observando os exércitos. E já estamos no verso 12. Então vamos à leitura. Eu vou fazer um apanhado geral, tá? Assim, só para situar aqueles que estão chegando agora. Então, capítulo 1, observando os exércitos. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamakapam davaschaiva kimma kurvata sanjaya. Então, essa recitação do sânscrito, que é uma norma padrão do estudo da Bhagavad Gita, porque o sânscrito é composto de mantras. Então, isso foi um mantra que eu recitei. Mantra tem o poder de expandir, purificar, limpar, esclarecer e expandir a consciência. Tradução. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar. Então, Dhritarashtra é um rei cego. Ele ocupou o trono porque o seu irmão, que era o rei legítimo do trono, sofreu uma fatalidade, e abandonou este mundo. Então, Dhritarashtra, apesar de ser o mais velho, mas ele não pôde ser o herdeiro do trono porque ele era cego. Mas, numa circunstância, numa situação dessa de emergência, ele teve que assumir como rei interino. E ele está no seu castelo, indagando do seu secretário Sanjaya, que é um sábio conselheiro de Dhritarashtra. Sanjaya recebeu um poder, uma bênção de seu mestre, de ter uma faculdade mística de poder ver o que está acontecendo em qualquer canto do planeta. Então ele estava vendo o que estava acontecendo no campo de batalha de Kurukshetra. E Dhritarashtra então está perguntando a ele: ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Texto 2. Sanjaya uvacha drishtvatu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanam abravi. Sanjaya disse: ó rei, após observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana dirigiu-se até seu mestre e começou a falar as seguintes palavras. Duryodhana é filho de Dhritarashtra. Dhritarashtra teve 100 filhos com sua esposa, com sua esposa, é claro. O nome da esposa de Dhritarashtra, Gandhari. Gandhari era uma dama, uma rainha, esposa de Dhritarashtra, mas ela também era uma yogini e que dominava alguns poderes místicos. Então era também assim uma personalidade muito elevada, essa rainha Gandhari. Ela teve 100 filhos, e encabeçados por Duryodhana. Então Dhritarashtra era um rei interino, porque o seu irmão Pandu, o rei, o herdeiro legítimo do trono, sofreu uma fatalidade e teve que sair deste mundo mortal. Mas Pandu tinha 5 filhos,
conhecido como os Pandavas, né? Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Sendo que Yudhishthira, como os cinco Pandavas eram filhos de Pandu, então Yudhishthira, o mais velho, era o herdeiro do trono. Mas Duryodhana, como estava ocupando como o rei interino, ele queria passar o trono para seu filho Duryodhana. O problema é que Duryodhana, ele era uma pessoa extremamente egocêntrica, né? E ele, em suas ambições, ele só queria satisfazer os seus caprichos e desejos egoístas, né? Em detrimento do Dharma. Mas um rei legítimo, ele primeiro serve o Dharma, em detrimento de seus desejos e ambições egoístas. E essa pessoa que estava pronta e que sempre esteve pronta a serviço do Dharma era Yudhishthira, ou seja, o irmão mais velho dos 5 Pandavas, filho de Pandu. Mas Dhritarashtra, o rei interino, ele não queria passar o trono para Yudhishthira. Ele queria passar o trono para seu filho Duryodhana. Mas Duryodhana ia comprometer todo o regime, porque todo o regime da sociedade como rei, porque ele não servia o Dharma, ele não estava a serviço do Dharma. E o que é Dharma? Dharma é a ordem divina universal. Dharma também significa lei. Dharma também significa dever. E Dharma também significa yoga, ou seja, conexão, união, religare com o Supremo. Então, é muita responsabilidade, né? O serviço de ocupar, né? Ocupar uma posição de liderança, uma posição de governante, a serviço do Dharma, tem que ser uma pessoa muito bem preparada. E essa pessoa não era Duryodhana. Então, continuando. Pashaitam Panduputranam Acharya Mahatinkamum Vyudham Drupada Putrena Tavashi Shena Dhimata. Ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Então Duryodhana se aproximou, Duryodhana, filho de Dhritarashtra, o rei interino, se aproximou do seu mestre de armas, Dronacharya, lá no campo de batalha, onde os 2 exércitos já estavam dispostos. Quando ele viu a disposição da falange militar do exército de Yudhishthira, ele ficou preocupado. Então, ele se dirigiu ao seu mestre de arma. Por quê? Porque Dronacharya, o mestre de arma de Duryodhana, também foi o mestre de arma dos Pandavas. E quem, realizou a disposição da falange militar dos Pandavas foi discípulo do próprio Dronacharya, Dhristadyumna. Dronacharya, ele como um brahmana, um sacerdote liberal, ele não poupou assim energia. Ele instruiu Yudhishthira, com a mesma energia. Ele deu todo o conhecimento para Dhristadyumna, como deu para Duryodhana, como deu para os Pandavas. Então Duryodhana estava preocupado, porque o próprio discípulo de Dronacharya, que estava no exército de Duryodhana, Dronacharya estava no exército de Duryodhana. Ou seja, ele ocupou
a posição adversária dos Pândavas. Mas ele instruiu, ele foi o mestre de Drishtadyumna. E Drishtadyumna foi que realizou, né, a disposição da falange militar dos Pândavas. Então isso estava tão bem estruturada que isso preocupou Duryodhana. E ele quis saber do seu mestre, diante dessa estrutura da falange muito bem disposta pelo seu discípulo Drishtadyumna, ele queria saber de Dronacharya se ele ia lutar sem poupar esforço. Continuando, aqui neste exército há muitos guerreiros heróicos igualados na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros como Yuyudhana, Virata e Drupada. Então, Duryodhana, ele está descrevendo os guerreiros que estão no exército oposto. E ele compara esses guerreiros, né? Ele faz uma comparação desses guerreiros, tendo como referencial Bhima e Arjuna. Que Bhima e Arjuna são um dos 5 Pândavas, filho de Pandu, que era o rei que sofreu a fatalidade. Pandu era irmão de Dhritarashtra. Dhritarashtra, ele ocupou o trono como rei interino, mas ele quer passar o reino para o seu filho Duryodhana. E Duryodhana é malévolo, né? Ele ia colocar, né, a sociedade numa situação de conflito, de insatisfação. Ele não seria um bom governante. Então, o bom governante é Yudhishthira, é um dos 5 Pândavas. E como parte dos 5 Pândavas, Yudhishthira tinha como irmãos Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, sendo que Bhima e Arjuna eram guerreiros de referência, né, de alta relevância. E por isso que Duryodhana, ao descrever, né, os grandes guerreiros que estavam lá no exército oposto, ele comparou-os como referencial Bhima e Arjuna, tá? Um dos 5 irmãos Pandavas. Vamos lá. Vamos montando o cenário. Há também grandes guerreiros heróicos e poderosos como Drishtaketu, Chetikana, Kashiraja, Purudi, Kuntibhoja e Saibya. Isso aqui é uma descrição de guerreiros que ele está fazendo. Ele está fazendo uma relação, descrevendo esses grandes guerreiros que estão lá do outro lado, do exército oposto. Estão aqui o poderoso Yudhamanyu, o muito poderoso Uttamalja, o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi. Todos estes guerreiros são grandes lutadores de quadriga. Quadriga é uma carroça, né? É uma carroça com 4 cavalos, né? Particularmente destinada a guerreiros de alta patente. Ó melhor dos Brahmanas, para sua informação, deixe-me falar-lhe dos capitães que estão especialmente qualificados para dirigir minha força militar. Então agora, Duryodhana, depois de ter, né, descrito e relacionado os grandes guerreiros, não é, do exército oposto, do exército adversário, ele agora vai descrever e exaltar os guerreiros que tomaram, né, o seu lado.
há personalidades como você. Aí ele colocou em primeiro plano, né, o mestre dele, Dronacharya. Claro, né, ele está falando ali direto com o mestre dele, né, não vai colocar outra, embora, né, existe aqui um guerreiro que é superior a Dronacharya. Mas como Duryodhana, ele é assim super excelente na arte da diplomacia, né? Não poderia ser diferente. Então ele colocou logo, né, exaltou logo o mestre dele, porque é a pessoa que ele estava ali se dirigindo. Então há personalidades como você, que é o Dronacharya, Bhishma, ó, Bhishma é o avô tanto dos Kauravas, porque os filhos de Dhritarashtra são conhecidos como Kauravas, né? Em oposição aos Pandavas, filhos de Pandu. Então, os filhos de Dhritarashtra são os Kauravas e os filhos de Pandu são os Pandavas. E Bhishma é o avô de ambos os grupos, né? Então, imagina, só que Bhishma, ele, né, ele acabou ficando do lado de Duryodhana. Então, ele continua descrevendo os grandes guerreiros, né,